Boa tarde, hoje é 2 de julho de 2019 e está iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E nos Estados Unidos, 56% das lavouras de milho permanecem em boas condições. O número ficou abaixo das expectativas dos participantes do mercado, que apostavam em uma melhora nas condições para 58%. Em torno de 32% das lavouras registraram condições medianas e 12% são classificadas em condições ruins ou muito ruins. O USDA ainda informou que 94% das lavouras já emergiram. Em igual período de 2018, o índice estava em 100%. Já o plantio da soja avançou 85% para 92% em uma semana. Segundo dados do USDA, o número ficou abaixo das expectativas dos investidores, que eram de 95%. E assim como no milho, o departamento manteve em 54% o índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições. Em torno de 35% da safra apresenta condições medianas e 11% registram condições ruins ou muito ruins. Colheita da safrinha de milho supera a expectativa de recorde. À medida em que a colheita da segunda safra de milho avança no Mato Grosso, a produção da safrinha se eleva para 71,7 milhões de toneladas, aumentando também o volume total brasileiro para 99,7 milhões de toneladas. Somente o Mato Grosso deve corresponder por 30,5 milhões de toneladas, nível também recorde. Em relação às variáveis de demanda, o consumo doméstico é de 62,5 milhões de toneladas e as exportações são 35 milhões de toneladas. Esses números mostram um aumento na demanda, comparado ao mês de junho na safra norte-americana. BASF, há 7 anos ao lado dos campeões do desafio de produtividade SESB. Bem, para conversar conosco a respeito dos preços de Chicago, como o mercado se posicionou hoje, e também a respeito das cotações do trigo e das condições das lavouras no Paraná, eu convido a Fernanda Custódio. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Destaque Rural Notícias. Primeiro, para a gente falar do comportamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. No caso do milho, o pregão dessa terça-feira foi positivo, já inclusive por essa notícia que você deu. Ontem a gente conversava sobre o relatório do SDA, não é, Léo? Havia uma expectativa, então, de que o USDA ele elevasse para 58% esse índice de lavouras em boas e excelentes condições lá nos Estados Unidos, mas no final da tarde não foi isso que aconteceu e, então, o departamento norte-americano manteve em 56% esse índice. Isso acabou ajudando a sustentar os preços hoje lá na Bolsa de Chicago, preços que, inclusive, continuam acima desse patamar de $4 por bushel. Além disso, Léo, a gente sabe que o mercado, na verdade, ele é direcionado e as cotações oscilam conforme os fundamentos, mas a gente também tem a movimentação técnica. Hoje, no caso do milho, a movimentação técnica também ajudou também nesse movimento. Por quê? Depois das recentes quedas que a gente acompanhou, o milho caiu nos últimos 4 dias, então os investidores voltaram a comprar posições, isso acabou ajudando, também dando suporte para esses preços lá no mercado internacional. Cenário diferente do que a gente acompanhou hoje, por exemplo, no caso da soja. Soja caiu em torno de 10 centes nos principais vencimentos. As cotações, é importante reforçar, a gente falava desse patamar importante de $9 por bushel, essas cotações já estão abaixo, isso porque há uma perspectiva e um indicativo de que o clima lá no meio oeste norte-americano, ele melhore, Léo. Então, isso vai contribuir para esse desenvolvimento também das lavouras lá nos Estados Unidos. Isso acabou pesando no mercado.
E além disso, que a gente já destacou ontem, nós tivemos durante o final de semana esse encontro entre o presidente norte-americano e o presidente chinês, e havia muita expectativa em torno disso. Só que como não foi confirmado, consolidado nenhum tipo de acordo entre essas duas potências econômicas mundiais, o mercado ficou cauteloso. Então, é por isso que a gente acompanhou também essa queda hoje nos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. E Fernanda, com relação ao dólar, porque ele tem, o Cris eu acho que vai falar mais depois no comentário, né? Mas o dólar tem um impacto bem grande, assim, e ele vem caindo, né? Quais foram os movimentos que fizeram isso hoje? Sim, Léo, o Cris vai trazer melhor essas informações, né, enquanto economista, mas quando a gente fala de comportamento do dólar, o dólar acaba sendo um dos tripés também na composição do preço de soja. Então, a gente fala, a formação do preço aqui no Brasil para o produtor é realmente a referência lá na Bolsa de Chicago, o comportamento do dólar e também essa questão dos prêmios que a gente acompanha nos portos brasileiros. Tudo isso somado é que vai dar esse preço para o produtor brasileiro. E o dólar tem muita coisa acontecendo, né? Julgamento do Moro, tem muita informação de política e isso, claro, acaba também pesando e influenciando o comportamento do dólar aqui no Brasil, Léo. E Fernanda, com relação ao trigo, então, no Paraná, as lavouras estão num desenvolvimento muito bom lá, né? E os preços também. Mas normalmente na entre-safra os preços acabam tendo patamares mais elevados, né? Será que isso vai se manter? Como é que é a expectativa aí para o mercado? Sim, Léo, hoje uma informação muito importante divulgada pelo CPEA é que essa média do preço do trigo agora no primeiro semestre de 2019 ficou acima do que a gente acompanhou em 2018 e ainda segundo esse levantamento do CPEA, em termos nominais, essa média é a maior desde que existe esse levantamento desde 2004, portanto. Então, assim, a gente vê essa consolidação do preço do trigo, conforme você já destacou, um dos fatores que acabou influenciando e sustentando também essas cotações é justamente esse período de entre-safra, a questão das exportações e uma menor oferta desse grão de qualidade. Tudo isso fez esse cenário um pouco mais favorável, mas conforme você já destacou, esse é o momento de entre-safra, então muitos produtores não têm o trigo para fazer a comercialização nesse momento. E no caso do Paraná, que a gente vai atualizar as informações agora, o DERAL reportou agora nessa terça-feira, atualizou as informações sobre a safra lá no estado, lembrando que, para quem nos acompanha, o estado do Paraná é o maior produtor de trigo no Brasil e a gente tem esse plantio, então, completo em 96% da área estimada agora para essa safra. Na semana passada, só para fazer esse comparativo, Léo, esse número era de 91% e, por enquanto, tudo correndo bem com as lavouras lá no estado do Paraná. O DERAL indicou que 94% dessas lavouras estão em boas condições até esse momento. Agora, a gente tem que acompanhar realmente, ver se vai se confirmar isso, porque só no momento da colheita que a gente vai ter dimensão dessa safra, mas, por enquanto, a nossa estimativa, a estimativa do DERAL, é que sejam colhidas 3,2 milhões de toneladas de trigo agora nessa safra. E só para ter esse comparativo também, esse é um número maior, porque no ciclo anterior, lá em 2018, os produtores paranaenses colheram 2,8 milhões de toneladas de trigo. E uma das questões que está impactando positivamente nos preços é a falta de trigo com boa qualidade, né? Levando em conta que ano passado tivemos condições muito ruins para a produção de trigo, né? Tanto no Paraná quanto aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, Léo. E a gente entrando agora no inverno, é sempre uma preocupação. A gente já conversou aqui também sobre isso, porque a expectativa agora para o inverno é de realmente de El Niño, de fraca intensidade, mas tem a influência do El Niño, com chuvas também, então assim, fica sempre uma preocupação, principalmente aí vocês no Rio Grande do Sul, a gente acompanha ali a partir de setembro, o produtor fica preocupado no momento da colheita, com possibilidade de chuvas, enfim, é todo um cenário que a gente precisa acompanhar. E só, já que a gente entrou nessa questão de clima, né, Léo, ontem a gente estava falando sobre a previsão climática, porque o frio chegou e chegou com tudo também aí no estado do Rio Grande do Sul. E hoje o INMET
que é o Instituto Nacional de Meteorologia, trouxe esse alerta para geada, principalmente na cultura do café. Aqui em São Paulo, o frio ainda não chegou com força total, mas a expectativa é que, a partir do final de semana, realmente caiam as temperaturas. E aí, só para a gente finalizar com esse alerta para o produtor do norte do estado do Paraná, onde tem também café, produção de café, aqui em São Paulo, na região de Franca e no sul de Minas. Esse é o alerta do INMET, possibilidade de geadas. Aí a gente sabe da requeima, dessa preocupação do produtor também, então a gente vai ficar de olho nessas informações. Tá certo então, Fer. Muito obrigado, uma boa noite e até amanhã. Obrigada, Léo. Boa noite, até amanhã. Para saber mais sobre as soluções BASF usada pelos ganhadores do CESB, fale com um dos RTVs da empresa. Vamos agora para as informações do clima para amanhã. A massa de ar frio predomina e a temperatura continua caindo na região sul. Vai chover no norte do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E no centro-sul e oeste do estado do Rio Grande do Sul não vai chover. No sudoeste, o sol brilha forte em quase toda a região e as temperaturas permanecem altas. Mas com a chegada de uma nova frente fria, há condições para pancadas isoladas de chuva no Vale do Ribeira, litoral, Grande São Paulo e no oeste do estado. Já no centro-oeste, uma nova frente fria provoca aumento de nuvens no sul do Mato Grosso do Sul e pode chover a qualquer hora. Na região central, incluindo a capital, o sol ainda aparece forte, mas pode chover a partir da tarde. Tempo firme nas demais áreas e regiões. Na região nordeste, terá mais um dia de sol forte e calor. O ar seco predomina na maior parte da região e a previsão de chuva passageira no litoral da Bahia, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A chuva pode vir com raios, mas de forma passageira no norte do Maranhão. E no norte, o sol predomina em quase toda a região, com exceção de Roraima e do Amapá, onde muitas nuvens predominam. No centro-sul de Rondônia, Acre, centro-sul e leste do Pará, e no Tocantins não há previsão de chuva. Nas outras áreas, pancadas de chuva a partir da tarde. Bem, e o mercado do boi gordo com baixa liquidez, com a elevação da cotação da arroba do boi gordo, na semana passada os frigoríficos alongaram um pouco as escalas de abate. Em função disso, na última segunda-feira, muitos compradores não abriram ofertas de compra. A expectativa é de melhoria do consumo de carne nos próximos dias. Na média feita pela Scott Consultoria, a cotação do boi gordo ficou em R$ 134,41 arroba, resultando em uma alta de 1,1% na comparação com o início do ano. No mercado atacadista de carne bovina com osso, a carcaça de machos castrados ficou cotada a R$ 9,89 o quilo, uma alta de 0,5% na comparação com o fechamento do primeiro semestre. E para falar de economia, então, vamos convidar o Moisés Cristiano para falar sobre esse tema. Destaque Rural Notícias. Olá, amigos da Destaque Rural. A partir de agora, então, vamos trazer aí as informações do dia da economia, né? E também como é que se comportou a Bolsa de Valores e o dólar nesta terça-feira, hoje dia 2 de julho de 2019. Começamos, então, hoje com a informação que saiu do IBGE, que é a produção industrial, o chamado produção industrial mensal. Esse é o dado, né? Produção física. E olha, os dados mostram um recuo de 0,2% na passagem mensal, né? Que foi de abril para maio deste ano. A queda veio depois de uma alta de 0,3% de abril em comparação com março. Em um ano, né, comparando com maio do ano passado, 2018, a produção industrial teve alta, apresentou alta de 7,1% e depois de três quedas, 3,9% em abril e 6,2% em março. No acumulado do ano, queda de 0,7%. No acumulado de 12 meses, não tem variação na produção industrial. E a explicação, então, em relação ao porquê que depois de duas quedas veio
essa alta aí no mês, né, em relação ao ano passado, porque em maio de 2018 aconteceu a greve dos caminhoneiros, né, que abalou bastante aí vários setores da economia, entre eles a produção industrial, naturalmente. Também hoje foi divulgado os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, mostrando a venda de veículos automotores com alta de 13,45% no primeiro semestre do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo então a FenaBrave, 1.919.047 unidades foram licenciadas de janeiro a junho, ante 1.691.532 unidades no mesmo período de 2018. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse ontem ainda, falando sobre o texto do Acordo de Livre Comércio assinado entre Mercosul e União Europeia, chamou esse acordo de confortável e de acordo com o que o Brasil e a agricultura brasileira queriam. Então, segundo a ministra da Agricultura, né, o acordo é positivo e é bom, então, para o país e principalmente para o setor agropecuário. Olha só as palavras dela, ela diz que o texto ficou interessante, acho que conseguimos vencer a barreira que tínhamos, o texto ficou muito confortável para aquilo que o Brasil e a agricultura brasileira queriam, disse então Tereza Cristina. Vamos falar sobre petróleo agora. A produção nacional de petróleo no país em maio chegou a 2.731 barris por dia, superando um recorde anterior de dezembro de 2016. De 2,73 milhões. O dado foi divulgado hoje pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esse resultado é 4,9% a produção de abril e em 4,7% a produção de maio do ano passado maior, né? Além disso, também, já que já falamos do petróleo, o petróleo como commodity, sabe que o Brasil tem o petróleo como o segundo maior produto exportado pelo país, né? E os preços do petróleo caíram mais de 4% nessa terça-feira, depois que a OPEP e os seus aliados, incluindo a Rússia, terem concordado com a prorrogação de um acordo para cortes de oferta até março do ano que vem, à medida que dados fracos de manufatura geraram em investidores preocupações de que uma economia global em desaceleração possa prejudicar a demanda por petróleo. Os contratos futuros do petróleo Brent recuaram $2,66, 4,1%, fechando a $62,40 o barril. Então o petróleo, né, que é o segundo produto mais exportado pelo país. Vamos agora falar sobre reforma da Previdência. Olha, as negociações em torno da reforma da Previdência chegam então aos momentos finais. A proposta tem aí grandes chances de ser votada, iniciar pelo menos a votação, né, a partir de amanhã, quarta-feira, na comissão especial onde está tramitando. Essa informação foi repassada pela Reuters, através dela, né, para as fontes, né, que conversaram com a Reuters. A leitura da complementação de voto do relator Samuel Moreira deve ocorrer ainda hoje, está ocorrendo, aliás, né, neste momento, e há um acordo, segundo uma das fontes ouvidas, para que não haja apresentação de destaque de emendas na comissão especial por parte de partidos favoráveis à proposta. A oposição já protocolou 9 deles. Depois de 2 adiamentos, né, no cronograma original e 4 sessões de debates entre os parlamentares, então Samuel Moreira está apresentando a sua complementação então do voto para a proposta de emenda constitucional. Ela vai ser apreciada pelos membros de comissão especial, como eu disse já, né, tem essa perspectiva de ser na quarta-feira. Essa leitura do texto com ajustes, ela ocorre depois de várias tratativas que foram inclusive frustradas, né, de reincluir estados e municípios à proposta. Depois de terminada a reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e governadores e líderes partidários, não se chegou a um acordo e ainda continua essa questão. O relator da reforma, Samuel Moreira, disse que talvez o melhor seja deixar para o plenário da Câmara o debate sobre incluir estados e municípios nas novas regras de aposentadoria. Bom, então esse assunto aí foi um dos que mais impactaram na Bolsa de Valores e no dólar hoje, né? A gente vê aí a Bolsa no início do dia, ela até estava na dúvida se subia, se caía ali o índice, depois ela engatou uma queda à espera justamente, né, da leitura desse relatório. Daí por volta do meio-dia foi dito que o relatório começaria a ser lido então às 4 horas da tarde.
E aí o resultado foi que o índice Ibovespa fechou em queda hoje, pressionado por essa questão e também por alguns blue chips ligados a commodities da Petrobras. Como eu falei agora há pouco, né, teve essa queda expressiva aí do preço do petróleo. O índice refletiu as preocupações com a possibilidade de rebelião, né, do PSL, falando um pouco de política aí que envolve também, que impacta também na Bolsa de Valores, com 22 deputados pensando em rejeitar a reforma ou apoiar destaques de outros partidos para alterar o texto. As bolsas norte-americanas foram buscar uma alta nas últimas horas do pregão, em meio ao otimismo com o avanço nas negociações de um acordo comercial entre Estados Unidos e China. O índice então caiu 0,72% no fechamento a 100.605 pontos. E o dólar comercial teve alta de 0,3%, R$ 3,8537 na compra, R$ 3,855 na venda. O dólar futuro, que vence em agosto, fica estável a R$ 3,853. Essas informações então de economia de hoje para o Destaque Rural Notícias. Até amanhã. Destaque Rural Notícias. Bem, esse foi o Destaque Rural Notícias de hoje. Lembrando que mais informações você encontra no portal destaquerural.com.br. Lembrando que hoje está acontecendo a 13ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale em Passo Fundo, reunião que acontece entre hoje e quinta-feira. E nós estaremos acompanhando. Amanhã você encontra informações no nosso portal a respeito das palestras, entrevistas com pesquisadores, com consultores que estiveram no evento e todas as informações. Muito boa tarde, foi um prazer tê-los conosco durante o Destaque Rural Notícias e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.